Marco Aurélio, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Dois livros, acho que diferentes, que eu terminei de ler tem pouco tempo, né? Um deles do Emílio Odebrecht, Uma Guerra contra o Brasil. Eu achei que foi muitíssimo bem escrito, um livro muito feliz. Vale a pena, enfim, a gente ler rapidinho. E fala da Lava Jato, como ela agrediu a soberania nacional, enfraqueceu a indústria pesada brasileira. E, no caso dele, ele faz a avaliação de que também tentou destruir o Grupo Odebrecht, né? De certa forma, conseguiu, né? Era um dos grupos mais competitivos dentro e fora do país, sobretudo na área da construção civil, né? E parte da inteligência perdida na engenharia civil tem relação com a destruição, ou com a tentativa de destruição desse grupo. Então, esse é um livro que tem muito a ver com tudo que a gente conversou no dia de hoje, né? E um outro livro, mais, digamos, cultural, de Anitta ao Museu. É um livro também maravilhoso, que fala, enfim, né, da arte brasileira, de modo geral, do papel e a importância dessa pintora, Anitta Malfatti, para a Semana de 22 e para tudo que aconteceu a partir daí na arte brasileira, né? Um livro muito gostoso, com episódios maravilhosos, e eu recomendo com veemência, vale muito a pena, de Anitta ao Museu. Filme ou série? Olha, eu terminei de assistir ontem um filme de uma história, eu não tinha assistido na semana passada, né? Foi anunciado para a semana passada, mas de uma história verdadeira. Eu conhecia a história, mas não tinha assistido o filme, com a grande atriz, que é a Dira Paz, chama Pureza. É um filme que fala sobre trabalho escravo, vale muito a pena assistir. Infelizmente, é uma realidade que ainda nos atormenta no Brasil, né? Vez ou outra, a gente tem notícias de situações análogas à escravidão que nos perturbam, né? Que, ao que parece, continuam se somando aos montes, né? Sobretudo num país que tem a dimensão continental que o nosso tem, né? Vale muito a pena, ela denunciou... Em que plataforma, Marco? Eu assisti, acho que na Globoplay, porque, na verdade, foi passado pela Globo, então não foi para nenhuma outra plataforma alternativa. Mas vale a pena, viu, Breno? A história é verdadeira, e depois dessa luta toda, ela conseguiu estimular a criação de uma ação governamental para poder visitar algumas fazendas, né, na região amazônica, e foi responsável pela libertação de mais de 50 mil brasileiros. A gente estima que no Brasil hoje a gente ainda tem perto de 400 mil pessoas vivendo em situações análogas à escravidão. E um outro tema que me instiga muito, que é uma série, né, Uma Pequena Luz, não sei se você já assistiu, saiu agora, numa plataforma Star, alguma coisa, e é sobre a vida da Miep, ou Miep, esqueci como se pronuncia, talvez você saiba seguramente melhor que eu, que era secretária do Otto, pai da Anne Frank, né? E que teve um papel importantíssimo, enfim, nesse período, foi de uma coragem inspiradora, e muito pouco se fala dela, né? Na verdade, toda a história é voltada à Anne Frank, a irmã... Como se chama o nome do filme, da série? Uma Pequena Luz. Vale a pena, viu? Uma Pequena Luz. É Uma Pequena Luz. É uma história muito bonita sobre, digamos, uma das responsáveis pelo esconderijo da família Frank, né? Então, vale muito a pena assistir, que é uma história não contada, né? E tive a oportunidade de visitar a casa onde eles ficaram, é realmente de arrepiar. É a história da Miep Diz. Isso, exatamente. É uma história muito bonita, vale a pena a gente conhecer. Muito bem. Janice, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e, como você já está acostumado, eu queria fazer duas perguntas que sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Livro, eu vou indicar O Camaradas, da Jodi Dean, né, que é um livro maravilhoso, um livro fantástico, que é muito bom, inclusive, para pensar os desafios organizativos do nosso tempo. E aí, eu vou tomar a liberdade, eu não falei para a produção do programa, né? Mas, junto com O Camarada, da Jodi Dean, leiam Realismo Capitalista, do Mark Fisher. Acho que são dois livros que se completam e que ajudam muito a pensar o desafio político do nosso tempo. Qual o livro do Mark Fisher? Eu não entendi. Realismo Capitalista, do Mark Fisher. Realismo Capitalista, do Mark Fisher.
publicado pela Autonomia Literária. Série, eu assisti recentemente Andor, que é a melhor série lançada no século XXI. Aí Breno vai discordar, porque provavelmente... Não, eu não assisti Andor. É um episódio do Jornada nas Estrelas? Da Guerra das Estrelas? É a partir de um... É a história de um personagem de um spin-off do universo Star Wars, né? Aquele filme Rogue One. Aí pegaram o personagem, o Cassian Andor, fizeram uma série. E, ó, é maravilhoso. Nunca antes na história do mundo foi tão bem tematizada uma revolução pela indústria cultural hollywoodiana. É um negócio assustador, assim. Nem parece que é gringo. Né? Andor, chama. Tá em que plataforma? Tá no Disney Play, mas tá em pirata em todo canto, né? Vocês acham aí streamer, esse negócio todinho assim. Enfim, vale muito a pena. É fantástico, é maravilhoso, é incrível. E, Breno, eu fiz a experiência de reassistir o V de Vingança, né? Que foi um filme que marcou muito a geração que foi para junho de 2013, porque a máscara do personagem V, que é do Guy Franklin, esqueci o nome da figura do parlamento, da figura britânica, era uma febre, né? Todo mundo usava essa máscara na época, todo mundo queria e tal, o Anonymous, né? Guy... Eu continuo não sabendo pronunciar esse nome em inglês, Helena. Eu não sei falar gringo, não. Mas é isso. Enfim, a máscara do V de Vingança circulava muito. E o discurso do filme, a ideia de uma multidão contra o sistema, a ideia de que ideia é só uma prova de bala, que basta o povo ir para as ruas, que a coisa vai mudar. O ethos do filme é muito presente em junho de 2013, né? Inclusive, tem uma foto. Curiosidade histórica, Breno. Essa foto foi repetida num acampamento do PSOL em 2014 com o rosto de Luciana Genro. A juventude do mês dos Juntos tem várias fotos, várias máscaras com o rosto da Luciana Genro imitando essa foto. Muito bom. Enfim. A história... O V de Vingança é a história do Guy Fawkes. Não, usa a máscara do Guy Fawkes, e aí é uma pegada meio que uma realidade distópica, e aí um regime totalitário em 2020 na Inglaterra, e aí é meio que a luta do Vi, né, que é meio que um revolucionário profissional, e a Natalie Portman para derrubar o regime fascista, e que na prática, no final do filme, consegue ser derrubado, tá ligado? Então é muito essa ideia. Você entrega o spoiler, faz spoiler assim? Ô, Breno, esse negócio de spoiler é coisa de jovem. Você para com isso, esse negócio de spoiler. Você não mete essa, não. E aí, veja, a ideia de o que é ação política no filme é muito presente na juventude nesse momento de 2002, 2003, 2004, 2005. Muito presente mesmo. Acho que para entender junho de 2013 é importante rever V de Vingança e, digo mais, rever Jogos Vorazes. Eu acho que são duas obras da indústria cultural que são definidoras do espírito do tempo de muita juventude naquela época. É V de Vingança e Jogos Vorazes. A galera viu esses dois filmes, ou no caso Jogos Vorazes, leu o livro, achou que sabia fazer uma revolução e foi para as ruas. Luna, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Bom, acho que primeiro eu queria indicar um filme recente que eu vi que chama O Pastor e o Guerrilheiro, que é um filme sobre a guerrilha do Araguaia. O autor, né, o diretor chama José Eduardo Belmonte. É um filme que também teve a participação, a ajuda, né, do nosso querido inspirador José Genuíno, né, que teve aí na guerrilha do Araguaia e ajudou na construção da história desse filme também. Então, é muito importante, né, para assistir, principalmente aí para a juventude. Eu vou indicar também, né,
Aí, a série, eu não consegui pensar em nenhuma, porque eu não tô tendo tempo para nada, Breno. Eu sou uma jovem que não está assistindo nenhuma série, então, infelizmente, eu não consigo indicar. Aliás, se alguém tiver indicações, por favor, me mande, né, de séries boas. Mas um livro também... Então eu vou te indicar uma série. Assista na Globoplay a série Os Outros, é uma série brasileira, com a Adriana Esteves, a Maeve Jinkes, que, aliás, eu vou entrevistar amanhã às 11 horas, com o Cortaz, Milene Cortaz. É uma série impressionante. Até agora são 8 episódios, então não é aquelas séries de 50 episódios. Dá para assistir uma por noite. Então, fica essa sugestão. Ótimo, Breno. Muito obrigada por essa indicação também aí para os nossos telespectadores aqui. E aí, uma indicação de livro é A Casa da Vovó, que é um livro do Marcelo Godoy, um jornalista que entrevistou, né, diversas pessoas, né, inclusive o meu avô, Ricardo Zaratini, foi entrevistado nesse livro, mas também aí torturadores, né, aí generais, sobre como que era discutido o DOI-CODE, né, de 1969 a 1991, um centro de tortura, sequestro, de extermínio, né, na ditadura militar. Também acho que é muito importante a gente discutir aí a memória, a história do nosso povo, a história do nosso país, para que, de fato, a gente reconstrua outros caminhos, outros sonhos e espaços possíveis, né? Se a gente ignora a história né, da ditadura militar, como tem sido feito aí pelo Bolsonaro, pelo Tarcísio, a gente está negando uma parte da nossa história, então a gente não pode construir o nosso futuro. É fundamental que a gente conheça a nossa história para a gente construir aí o nosso futuro que a gente quer. Então, esse livro eu estou lendo, né, A Casa da Vovó, é muito importante, e deixar aí um abraço ao Marcelo Godoy. A Casa da Vovó, do Marcelo Godoy, publicado pela Editora Alameda, já está na sua 2ª edição. Rosi, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Olha, o livro que eu vou indicar, eu não vou indicar nada que tenha relação direta com esse conflito. A última vez que eu vim aqui, eu só falei disso. O livro que eu vou indicar é Ideologia do Totalitarismo. A última vez que você veio aqui? Não, a vez anterior. Se fosse a última, você não ia estar aqui de novo. Sim, Ideologia do Totalitarismo, do querido Carlos Hortmann. Esse é um livro que fala sobre a propaganda anticomunista. É um dos últimos livros que eu li, assim, na integridade. Eu escrevi a orelha desse livro, a 4ª capa. Eu escrevi, verdade, eu escrevi também um comentário, eu fui convidada a ler esse livro. É um livro muito interessante, fala sobre essa propaganda anticomunista, principalmente no pós-Segunda Guerra, e eu recomendo muito. E o filme é um filme, também não tem nada a ver com a guerra. Da vez anterior que eu estive aqui, eu recomendei o documentário do Oliver Stone, né, as entrevistas com Putin, mas o filme é After Sun. É um filme belíssimo, um filme muito lindo, que fala sobre a relação de pai e filha, né, numa viagem para a Turquia. E não vou dar spoiler, mas é um filme que eu recomendo muito, é um filme muito lindo. É um filme de que nacionalidade, After Sun? Inglês? É de uma escocesa. Tá bem. E alguma série? Não, eu não tenho assistido nenhuma série. Vou falhar nessa. Minhas séries são muito antigas, vai revelar a minha idade. Maeve, nós estamos chegando ao final dessa nossa conversa, que poderia aqui durar horas, se depender dos nossos espectadores e de mim mesmo, mas vai passando o tempo e eu queria te fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
Brena, eu vou contar uma história para falar do livro, porque eu andei muito Se você indicar um livro que não for da Boitempo, a sua tia vai ligar para mim, o telefone vai tocar para mim, 3, 2, 1, e ela me chama. A tia Ivana vai entender porque eu vou indicar esse livro, que não é da Boitempo. É um livro da Annie Ernaux, que chama O Lugar. Eu andei muito obcecada com essa autora, né? Ela ganhou o Nobel ano passado. Eu não conhecia a Annie Ernaux, eu sei que ela é uma escritora que já há muitos anos ela é bem popular na França, mas e ela faz uso ela tem uma linguagem que é falar em primeira pessoa, ela parte de histórias pessoais dela, então ela está, de alguma maneira, sempre falando dela mesma, não na linguagem ficcional, né? Mas ela faz isso de uma maneira tão bonita e corajosa, é tão forte, é tão corajoso, é tão ousado, porque ela fala de coisas muito duras, mas ela consegue falar isso com uma sinceridade e uma elegância, assim, tão desconcertantes. Ela tem O Lugar e tem O Acontecimento, que é um livro que ela conta, inclusive a história dela, do aborto que ela fez nos anos 60, quando o aborto era proibido na França. E O Lugar, que é esse que eu estou indicando, é um livro que tem um lugar muito especial para mim, porque quando eu estava lendo todos esses livros da Annie, eu li uma sequência de filme dela, e aí esse livro é sobre a relação da Annie com o pai. E eu tenho uma relação muito forte com meu pai, e naturalmente, assim, quando a gente tinha uma ligação fortíssima na minha infância e adolescência, e naturalmente quando eu fui ficando adulta, eu fui virando uma outra pessoa, eu fui discordando dele, e isso foi gerando alguns, né, abismos entre a gente. E isso nos fez sofrer muito durante um tempo, assim. E aí, quando eu li O Lugar, porque é exatamente sobre isso que a Annie fala, e é belo, né, assim, generoso como ela fala disso, eu estava em Brasília quando eu comecei a ler esse livro, eu estava visitando meu pai e um grande amigo meu, que é um excelente retratista, do qual sou fã, chama Diego Bressani, brasiliense, retratista brasiliense. Ele me ligou e falou: Má, eu sei que você está em Brasília e eu estou com muita vontade de fazer um retrato seu, mas eu queria te pedir para fazer um retrato com seu pai. Eu sei que vocês têm uma relação muito forte. Aí eu falei: tá, Diego, eu topo. Falei pro meu pai topou, e ele falou: vamos fazer na minha biblioteca, que é o lugar onde a gente se acostumou a ficar ouvindo música junto e tal. Eu falei: vamos. E aí eu falei pro Diego, Diego, eu tenho pensado muito sobre esse livro, que é sobre a relação da Annie com o pai, e eu queria que a gente incluísse nesse retrato o livro da Annie. E aí a gente incluiu o livro, e 2 meses depois eu fui convidada para ser júri num festival de Istambul, Festival de Cinema de Istambul. E eis que no primeiro jantar com os outros membros do júri e o diretor do festival vira para mim e fala: não, porque nós temos outros convidados aqui no festival, tem um documentário de uma grande escritora francesa, ela está aqui para apresentar, não sei se você conhece, a Annie Ernaux. E eu assim: como assim? Se eu conheço? Eu tô obcecada por ela, acabei de ler todos os livros dela. E aí, ele falou: então tá, dia tal a gente vai jantar com ela, você vai conhecer. E eu no tal dia do jantar, eu estava nervosíssima. E eu não tive coragem de cumprimentei ela, falei que eu era uma leitora dela, mas não contei a história. Aí, para os meus colegas do júri, eu contei: gente, vocês não estão entendendo. Fiz até um ensaio fotográfico com meu pai, que eu tive que meter o livro da Annie no meio. Os meus colegas do júri, comovidos com a história, disseram: não, peraí que a gente vai contar para a Annie. Aí contaram, ela quis saber, acabou que a gente ficou horas conversando no jantar, foi lindo, ela se comoveu, e nos encontramos vários outros dias depois, durante o festival, e aí eu mandei a foto, eu com a Annie, para o meu pai, falei: pai, lembra a autora daquele livro que era sobre... Porque durante o ensaio fotográfico, vou só terminar isso para a gente terminar, eu falei: pai, você sabe por que eu incluí esse livro no nosso ensaio? Aí ele: não, por quê? Que livro é esse? Eu falei: é o livro da Annie Ernaux,
é a mesma, ele já sabia do livro O Acontecimento que eu tinha lido antes, que era sobre o aborto. Eu falei, é a mesma autora, e aqui ela fala sobre a relação dela com o pai. E eu estava no meio do livro, né? Eu falei, e a relação muito difícil que ela teve com o pai durante um período da vida dela, que ela, né, enfim, virou adulta, eles começaram a discordar, aí ele fez uma cara triste. E o Diego capta isso num dos retratos. O Diego foi retratando tudo, parece que tem uma historinha no nosso ensaio. Aí ele falou, mas filha, no final do livro eles se reencontram? Aí eu disse, pai, eu não sei, eu ainda não terminei o livro. E, então foi muito lindo, e ele se comoveu no meio do ensaio, eu contei tudo isso para a Ani, assim, então ela ficou super emocionada, foi super bonito, assim. E então, a sua tia já reagiu. O que ela falou? Ai, gente, então posso fazer um jabá da Boitempo? A Boitempo já é para agradar a minha tia, para ver se ela não fica tão chateada comigo, mas é que eu sou fã mesmo, eu sou muito fã da Boitempo, tenho um orgulho de falar. E não sei se todo mundo conhece o Boitatá, que é o selo de livros infantis da Boitempo, que é uma coisa muito preciosa. E como a gente falou de memória, como a gente falou, né, na entrevista de hoje sobre a nossa relação tão frágil com memórias, que a Boitempo leva para o selo Boitatá essa linha editorial de preocupações, né, sociais. Então, são livros infantis, super lindos e sempre muito sensíveis e com preocupações muito ligadas a essa linha editorial da Boitempo. Eu recomendo muito para a gente formar, enfim. Se a gente está falando para o Breno não achar que a gente está num beco sem saída, vamos formar cidadãos mais conscientes, então vamos ler os livros da Boitatá para as nossas crianças. Maeve, alguma indicação de série ou filme, sem ser a sua própria série, porque essa a gente mesmo está indicando aqui. Alguma indicação de filme ou série? Posso fazer um jabazinho de novo? Olha, Brena, é tão difícil. Pode tudo. É tão difícil. Os Jenkins podem tudo, pode tudo. Gente, é que é assim, vou falar para vocês. Depois da pandemia, os teatros, felizmente, estão lotados. Eu tenho visto as salas de teatro, assim, com ingressos disputados à tapa, acabando e se esgotando em minutos. Está um fenômeno. Teatro, shows, eventos presenciais, né? Então, mas está muito difícil levar a gente para o cinema. Tá? A gente tem discutido muito isso dentro do setor audiovisual. E isso é um fenômeno mundial, na verdade, assim, né? Então, eu vou indicar para vocês um filme que já passou pelos cinemas e que vai estrear agora em julho na Telecine, já está na Globoplay, no canal Brasil, que foi meu último longa, que chama Carvão, que é dirigido pela Carolina Markovits, e que é um filme que também não esperem muita luminosidade, assim, se o Breno falou de uma distopia e de um beco sem saída, eu acho que Carvão é um retrato muito duro. Foi o primeiro filme, inclusive, que eu fiz quando a gente estava meio tentando sair da pandemia, voltar a trabalhar, né? Não sei se a gente pode dizer que a pandemia terminou em algum momento, mas assim, quando estava tentando abrir algum caminho, meu primeiro trabalho foi Carvão, e foi um trabalho muito curativo também, nesse sentido que a gente fala dos outros, porque foi uma maneira de elaborar esse estado de coisas que a gente chegou, assim, de usar discursos em nome, né, assim, hipocritamente em nome, né, em nome da família, em nome de Deus, em nome, mas que no fundo são sentimentos muito rasteiros também, que é para benefício próprio, então é um pouco isso que a gente estava falando de pouca elaboração também, mas acho que num outro cenário, um cenário rural. Então eu recomendo esse filme, que está aí no streaming já. E alguma série? Série? Então vou recomendar a série que vai estrear em novembro, que chama DNA do Crime, na Netflix, que é a minha primeira série policial. Que bacana! Mais um motivo para te convidar para outra entrevista. Pois é, não, ali a gente vai dar para falar de um monte de coisa, viu, Breno? A série fala de um evento histórico, inclusive, ela parte de
de um evento histórico. Isso foi dirigida pelo Heitor Dália, que está aparecendo aí nessa imagem, com Rômulo Braga, que é meu parceiro de cena. Eu e Rômulo fazemos uma dupla de policiais, e é baseado num evento que foi um assalto de proporções assim cinematográficas, porém é real, ali no Paraguai, na fronteira com o Brasil, em San Juan Caballero, enfim, o assassinato de um líder do tráfico. Mas, na verdade, a gente vai falar de uma rede, assim, a partir desse... É um evento muito importante para a Polícia Federal Brasileira, porque é quando eles começam a fazer o uso do material genético para identificar essas redes, né? Assim, então, foi muito interessante, mas vocês sabem que eu comecei a filmar DNA do Crime quando a gente estava a 1 mês das eleições do segundo turno. E a gente sabe que dentro da polícia existe um núcleo muito forte, né, assim, de bolsonarismo, assim. Então foi muito difícil, um desafio gigante, assim, que eu tive que entrar nisso, assim, com o peito aberto. Mas também, de novo, falando em me aproximar desse outro, né, falando em ter mais, em não perder a curiosidade por esse outro que eu julgo ser tão diferente de mim, foi uma experiência humana para mim, assim, muito rica, assim, sabe? De conseguir me colocar nesse lugar de, assim, então tá, é desse ponto aqui que esse sujeito enxerga o mundo, assim, sabe? E como isso tem sido importante para eu retomar minha capacidade de dialogar com pessoas que até então achava que eram muito, muito diferentes de mim, e que às vezes a gente se dá conta que a gente tem muita coisa em comum, assim, muita coisa para construir junto.